Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Hoje um programa especial. Temos aqui um convidado, nosso querido irmão Vansan, que canta de uma forma maravilhosa diante das casas espíritas. Tudo bem, Vansan? Graças a Deus, eu quero agradecer muito essa oportunidade e dar os parabéns à equipe de produção do programa, desejando assim muitas felicidades, muito sucesso nesse programa e transmitir também o meu abraço a você, telespectador. Vansan, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, porque você tem viajado por todo o Brasil, como é que está a recepção da música no movimento espírita? Bem, hoje já de uma forma bem melhor, né? No começo foi um pouco difícil, porque as pessoas não conheciam, não sabiam como seria um trabalho que envolvesse a música, né? No entanto, atualmente, as pessoas que foram conhecendo a nossa tarefa, que foram tendo contato conosco, foram então indicando, foram falando para as outras pessoas. Então hoje já temos muito mais facilidade e a gente é sempre recebido com muita fraternidade em todas as casas onde a gente tem a alegria de estar. Vansan, nós sabemos que alguns anos atrás a música tinha uma dificuldade muito grande de ser penetrada dentro do movimento espírita. Hoje nós já vemos que a música tem sido muito divulgada no movimento espírita, inclusive com muitos cantores se dedicando para esse trabalho. É isso mesmo que está acontecendo? Sim, porque a gente percebe que a música funciona como um grande auxiliar nos trabalhos espirituais, porque muitas vezes a palavra falada não atinge, porque as pessoas se encontram permeadas pelas dificuldades da vida. Às vezes elas estão tão problemáticas, com tantos problemas, e não tem assim a força de se abrir para receber o auxílio e através das palavras. No entanto, uma música muitas vezes pode abrir o caminho, pode sensibilizar a pessoa a aceitar o auxílio da espiritualidade. Então tem funcionado como um instrumento auxiliar muito bom nas tarefas espirituais. No final, Vansan, você tem feito uma parte que eu gosto muito, que é a parte das vibrações, onde se apaga as luzes, e ali então você canta algumas músicas bastante espiritualizadas, e realmente nós percebemos que as pessoas têm ficado muito emotivas. Gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador da TV Mundo Maior, nesse programa ABC do Espiritismo, qual é a sensibilidade que você tem nesse momento? Na realidade, essa segunda parte da minha tarefa, durante o Evangelho musical, ela foi toda sugerida pela espiritualidade, através de médiuns diferentes, em locais diferentes. Então, ao término das minhas preleções, as pessoas vinham, os médiuns videntes, vinham dizer, olha, os espíritos estão querendo que você introduza uma música que aborde sobre a saúde. Outra vez vinha me dizer, olha, os espíritos estão querendo que você distribua flores, mentalize flores. E isso em diversos locais diferentes, por médiuns diferentes. Então eu fui assim, por essa orientação, procurando as músicas que podiam trazer essas mensagens sugeridas pela espiritualidade. Então essa parte da nossa tarefa, que é quando a gente apaga as luzes e faz as vibrações, ela foi praticamente ditada pela espiritualidade, por diversos médiuns em lugares diferenciados também. Nós percebemos, Vansan, nós acompanhamos o seu trabalho desde o começo. Você teve dois momentos, um divisor de água diante dos trabalhos do movimento espírita. O primeiro, você cantava em alguns congressos, alguns seminários, acompanhava alguns oradores e fazia a parte artística. Depois você partiu para o trabalho do Evangelho musicado, onde você tem desenvolvido o Evangelho nos comentários e na música. Qual foi a repercussão dessa diferença?
Assim, muito boa, porque na verdade a gente fazia as vibrações para os grandes oradores, né? E o efeito era muito bom, a música conseguia trazer um ambiente de paz, de equilíbrio. Mas a partir do momento que nós iniciamos essa tarefa de explanar o Evangelho e enriquecer com a música, a nossa doação de energias ficou muito maior. A gente teve condições de estar assim buscando essa sintonia, essa afinidade com a espiritualidade, abrindo muito mais para as intuições da mensagem que poderia ser trazida para aquele ambiente, de que música nós podemos cantar ali, que vai tocar, que vai sensibilizar os corações. Então, ficou um trabalho com mais assim cumplicidade entre a nossa tarefa e aquilo que a espiritualidade deseja de nós em cada tarefa. Eu tenho recebido muitos e-mails e recados de pessoas que se beneficiaram muito com esse nosso trabalho. Nós vimos, por exemplo, pessoas que estavam à beira do suicídio e que mudaram o seu propósito a partir do momento em que estavam conosco nas tarefas. Recebemos e-mails de várias pessoas que se tornaram espíritas a partir do momento que tomaram contato com as nossas músicas e que foram nos ver num determinado dia em algum desses encontros. Então, para a gente tem sido muito prazeroso saber que o nosso trabalho está surtindo esse efeito nas pessoas e tem contribuído de maneira positiva. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus. Nossa, é interessante, há um dito popular que diz que quem canta, seus males espanta. Nós sabemos que a música é um instrumento importantíssimo para a mentalização de uma mensagem do Evangelho através da música. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para que a gente pudesse mostrar para o nosso telespectador da TV Mundo Maior esse momento de que a música sensibiliza os corações, não é mesmo? Sim, à medida em que ela vem acrescida da mensagem positiva, as pessoas refletem em cima daquilo que a letra está transmitindo. Então, a música, as notas musicais tocam o coração e as palavras trazem o esclarecimento. Através disso, leva a reflexões que possibilitam a pessoa se colocar em condições de estar recebendo o auxílio. Seria mais ou menos dessa maneira. Moça, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho também da sua agenda, porque há muitas pessoas que às vezes querem contactar e tem essa dificuldade. Nós estamos quase partindo para o encerramento do nosso primeiro bloco, porque daqui a pouco você vai cantar ainda no primeiro bloco para nós, que é uma música que com certeza vai sensibilizar o nosso coração. Gostaria que você falasse um pouquinho então da onde as pessoas podem encontrar as informações do Vansan. O meu site www.vansancantor.com. O Vansan é tudo com N, V-A-N-S-A-N, www.vansancantor.com. E para receber as informações sobre agendamento, eu prefiro que as pessoas me passem um e-mail no vansan@uol.com.br, vansan@uol.com.br. Porque como eu viajo muito, para a gente tratar por telefone fica meio complicado, então eu sempre prefiro o e-mail. E você teve aí na sua tela, e está tendo aí os endereços do nosso querido Vansan, e aí então você vai poder contactar com ele. Vansan, nós vamos já partir para a música. Eu gostaria que você rapidamente, em poucos segundos, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco, eu gostaria que no final, no segundo bloco, nós pudéssemos falar um pouquinho de Portugal. Perfeito. E também da Europa. Vansan, eu gostaria que você falasse então para o nosso telespectador qual é a música que você vai cantar para nos brindar no dia de hoje. Eu escolhi uma música que me toca muito, de autoria do nosso querido companheiro, compositor espírita Roberto Ferreira, de São Bernardo do Campo. A música é bastante conhecida, chama-se Evangelho de Luz. Vamos então ouvir nesse primeiro bloco, não sai daí não, daqui a pouco nós temos o segundo bloco depois da música.
Eu tenho um amigo sincero, de quem tanto espero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia e a revolta me batem à porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero. Evangelho de Luz, de Roberto Ferreira. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Perdoar para ser feliz. Palestra de Eulália Bueno. Nós trouxemos hoje uma história real intitulada O Anjo da Noite. Quando o jovem Joseph Kooning, de uma família aristocrata, com vastas possibilidades financeiras, se forma em medicina. Apresentara-se lá uma moça recém-formada em enfermagem, que, ao contrário dele, procedia de uma família muito pobre. Acompanhe a emocionante história de uma enfermeira que, diante de um erro fatal, tendo uma segunda oportunidade, transformou a existência num exemplo de dedicação e amor ao próximo. Vejam que nós somos muito parecidos com o Dr. Joseph. E também ainda não conseguimos entender, sendo espíritas, o valor do perdão para nós que, sendo vítimas de alguma situação ou assistindo a alguma situação que não seja coerente, que nós estamos tendo, na realidade, a oportunidade de relevar
de perdoar aquela pessoa. Perdoar para ser feliz. À venda em DVD com CD. Um lançamento da Angra Eventos em parceria com a TV Web A Caminho da Luz. Eu costumo dizer que nem o próprio Deus perdoa. E as pessoas se assustam. Aí eu digo assim, mas gente, Deus nunca se ofendeu. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, pertencente às Casas André Luiz. Nós estamos hoje com um convidado especial, nosso querido amigo e irmão de ideal espírita, Vansan. Vansan, eu gostaria nesse segundo bloco de nós falarmos um pouquinho das suas andanças, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos. Gostaria de perguntar inicialmente como se deu a primeira viagem para a Europa para divulgar a doutrina espírita através da música. Nós fomos convidados por uma companheira de Portugal que costuma visitar o Brasil e que ouviu falar do nosso trabalho. Então ela me convidou para estar lá pela primeira vez e fez a gentileza de montar nosso agendamento. Nós percorremos várias cidades de Portugal, isso foi em 2008, e desde então nós temos ido todos os anos, ficamos lá 20, 25 dias, falando em cada dia numa casa, numa cidade diferente. E a receptividade é muito grande, o povo é muito amigo e é muito caloroso o acolhimento dos nossos queridos irmãos portugueses. Quando você tem ido para Portugal, Vansan, você depois alastrou um pouco esse trabalho, você passou a conhecer outros países também levando o evangelho musical. Quais os países que você visitou trabalhando pelo evangelho na Europa? Não, na realidade não foram muitos, mas as pessoas acompanhando pela internet ficaram sabendo que a gente estaria pela Europa, então foi aparecendo um convite aqui, outro ali, para a gente dar uma esticadinha e ir até lá. Então é com muito gosto que já estive por várias vezes, vou estar novamente na Suíça, na Alemanha, já me apresentei também na França, na Bélgica, mas foram assim pequenas participações, né? Agora na Suíça e na Alemanha eu já fiquei mais dias falando nas diversas casas espíritas e inclusive em alguns congressos. No ano de 2014 eu tive a honra de participar do evento comemorativo do Conselho Espírita da Suíça relativo aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um evento muito bonito, com a participação de grandes oradores, e eu tive a honra de estar participando também. Vamos centralizar um pouco os nossos comentários em Portugal, né, Vansan? Realmente a própria facilidade da língua propiciou que Portugal tivesse um avanço tão grande com referência ao espiritismo, já que o Brasil tem sido um celeiro para todos eles no auxílio desse trabalho. E realmente Portugal é um país que tem crescido muito o espiritismo e tem nos recebido com muito carinho, não é mesmo? Sim, não há dúvida, e os laços fraternos que nos unem a Portugal são muito grandes, né? Não são apenas os fatos históricos que nos ligam, com certeza há um comprometimento muito maior. Nós somos o berço hoje, né, aonde a doutrina espírita mais se manifesta. Temos grandes médiuns, grandes obras escritas por grandes médiuns, e hoje Portugal é para nós assim o maior país espírita depois do Brasil, e nos ajuda também nesse trabalho de divulgação. Há vários países na Europa onde nós encontramos casas espíritas lideradas por nossos irmãos portugueses, que já estão há mais tempo também na estrada da divulgação da doutrina espírita. É verdade. Além disso, Vansan, nós não podemos esquecer que o espiritismo hoje está ramificado em todas as partes do mundo, né? Lógico que de uma maneira bastante tacanha, tendo em vista que mesmo na Europa, tirando Portugal,
a maioria dos países que tem o espiritismo, eles são dirigidos por brasileiros, não é? Verdade, muito me emociona, e aí a frase ganhou um sentido muito maior para mim: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque nós sabemos que o coração, ele pulsa e irriga o sangue para até aquelas veiazinhas mais, né, estreitas, aquelas passagenzinhas que a gente nem imagina que esteja recebendo o alimento através do sangue, pelo pulsar do coração. Então o coração do mundo, a pátria do Evangelho, irriga essa seiva divina para todos os cantos do mundo. Nós percebemos também, Vansan, que o movimento espírita tem aqui no Brasil também crescido muito nessa área. Você tem recebido convite para todos os cantos do Brasil e você tem levado o Evangelho musicado de uma maneira belíssima. Eu gostaria que, ao retornar nesse tema, você falasse um pouco mais e contasse algumas histórias que marcaram profundamente e que essas histórias continuam a te incentivar nesse caminho do bem. Em todos os lugares onde a gente tem a alegria de estar, a gente sente esse acolhimento fraterno dos nossos queridos irmãos. Me emociona muito ver o quanto de trabalho no bem está sendo feito por esse Brasil afora. Quando a gente tem a oportunidade de estar naquelas cidades onde as condições são precárias, onde as pessoas têm muitas dificuldades na vida cotidiana, a gente vê que o grupo espírita é de fundamental importância para aquela cidade, que ali realmente é um celeiro de luz, é onde partem as melhores vibrações para os corações. Muitas vezes nós encontramos cidades, por exemplo, onde prolifera a violência, onde nós encontramos um clima muito difícil para a mente humana, e as casas espíritas ali, com os nossos queridos irmãos abnegados trabalhadores do Cristo, estão ali difundindo a doutrina do amor, acalentando os corações sofredores. Então, muito me emociona quando nós visitamos essas cidades e encontramos ali esses corações fraternos que nos recebem com tanto carinho e estão ali trabalhando em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos que realizam as tarefas de amor pelo Brasil afora. Queria que você lembrasse, Vansan, alguma história que te marcou profundamente nessas jornadas de caminhada pelo Espiritismo. Sim, as histórias estão mais ligadas ao benefício do trabalho espírita em relação às pessoas. Nós tivemos, por exemplo, um senhor, certa feita, numa cidade, em que ele caminhava pelos trilhos do trem, esperando que o trem o acolhesse, que ele fosse atropelado pelo trem e pusesse fim à sua vida. E nessa caminhada, ele passou exatamente na porta de uma casa espírita que ficava bem em frente aos trilhos do trem. E nessa noite eu estava lá, cantando. E ele, atraído pela música, ele saiu dos trilhos e entrou na casa espírita, e a partir daquele momento, a sua vida se transformou. Ele começou a ver a vida por um outro lado. Houve também um episódio numa outra cidade, que 3 senhoras vieram me procurar após a minha apresentação em lágrimas. E elas me contaram que saíram de casa naquele dia para jogar o automóvel na primeira ribanceira que encontrassem. E passaram por acaso em frente ao centro, ouviram a música e resolveram parar. E a música e o trabalho da espiritualidade tocou o coração daquelas senhoras e também teve um grande resultado para que elas olhassem a vida de uma outra maneira. E assim são inúmeras essas histórias que emocionam muito a gente. Isso realmente nos chama a atenção, porque a gente vê a importância do trabalho, né, Vansan? Às vezes a gente passa desapercebido no dia a dia, às vezes a gente acha que o nosso trabalho não tem tanta importância, e é por aí que a gente vê o quanto o trabalho é importante. Verdade. A gente não imagina, não tem a concepção dos sofrimentos que guardam
as pessoas que estão à nossa frente. A gente não sabe das suas dores, das feridas que ela traz na alma. Então é por isso que é necessário muito amor na nossa caminhada. É necessário muita compreensão. É preciso que nós espíritas estejamos atentos para tentarmos nos colocar no lugar daquelas pessoas, especialmente aquelas cujo convívio se tornam mais difíceis. É sinal que a sua alma traz mais feridas do que a gente imagina. Vamos então para a música, Vansan. E já nós então vamos fazer o nosso encerramento, vamos ouvir uma belíssima música que você vai cantar. Qual música, Vansan? Maravilha, é a autoria de João Cabete. Essa música linda chama-se Fim dos Tempos. Fim dos Tempos. Autoria de João Cabete. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Nós então, nosso tempo acabou, é uma pena, tudo que é bom passa rápido. Estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo e gostaria, Vansan, que você só desse uma mensagem rápida ao nosso telespectador da TV Mundo Maior. Quero agradecer muito essa oportunidade. Há muito tempo que eu gostaria de ter essa oportunidade de participar no programa, nessa rede de TV muito respeitada em todo o Brasil. Nós conhecemos muito dos trabalhos que são realizados por toda essa equipe e a gente então parabeniza esse grupo de amor que trabalha difundindo a mensagem positiva, que trabalha na divulgação da doutrina do amor. Queridos amigos, muita paz no seu coração. Encerramos o programa ABC do Espiritismo. Um beijo carinhoso e até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.